Boa noite, nós somos o quinto grupo. Vamos apresentar hoje sobre a discricionalidade da autoridade policial na investigação. Em um primeiro momento, eu queria trazer aqui uma contextualização histórica para a gente entender melhor como que surge o processo de investigação criminal, procedimentos de investigação criminal, tanto no mundo quanto no Brasil. Em um primeiro momento, para falar de investigação criminal, das origens, é imprescindível que a gente mencione o Código de Hammurabi do século XVIII a.C., que é um código de muita importância, não só para o direito penal, mas para a ciência jurídica como um todo, já que é citado em aulas de direito civil também. Esse código foi uma das primeiras normas codificadas que se tem registro na história. E desde já, em matéria penal, ela trazia mecanismos de perseguição de criminosos e de imposição de castigos, mesmo que esses castigos antigamente fossem mais pro lado da vingança do que pro lado da justiça. Mas a investigação criminal, como uma ciência e como uma profissão, ela só se consolidou por volta dos séculos XVIII e XIX na Europa, devido às revoluções liberais do século XVIII e também os movimentos de revolução industrial, que seriam a Revolução Americana, a Francesa e a própria Revolução Industrial, a primeira e segunda Revolução Industrial. E por que isso aconteceu? É porque essas revoluções, principalmente a industrial, elas geraram uma mudança muito grande nos paradigmas da sociedade, porque aumentou muito o número de pessoas na população, as cidades começaram a crescer muito, as dinâmicas urbanas são muito diferentes das dinâmicas rurais, e nesse sentido, muitos crimes começaram a acontecer, não só porque o clima se acirrou e tudo se tornou mais tenso, como também muitas coisas eram consideradas, muito mais coisas eram consideradas crimes, como, por exemplo, a greve era considerada um crime, grevistas tinham que ser punidos, né, pela polícia, pelo poder estatal. Então, para fazer frente a essa crescente criminalidade, foram formados corpos investigativos, que não necessariamente eram corpos investigativos estatais, mas poderiam ser até corpos investigativos particulares. E aí, já avançando, já no começo do século XX, muitas técnicas e tecnologias surgiram que impulsionaram a ciência investigativa de uma maneira significativa. Técnicas e tecnologias essas que são utilizadas até hoje, como antropometria, análise de cenas do crime, análise de impressões digitais e outras técnicas e tecnologias afins que a gente vê sendo utilizadas no procedimento administrativo do inquérito, da investigação policial. Uma ciência também, uma nota aqui, é que surgiu nesse período foi quando o Cesare Lombroso formulou a sua teoria da fenomenologia lombrosiana, justamente nesse sentido de tentar entender um pouco mais o que condicionava a criminalidade na sociedade. E ele chegou à conclusão de que seriam aspectos da anatomia do ser humano, né, mas especificamente da formação do tamanho do crânio e das partes do crânio, mas a gente sabe muito bem que essa teoria dele foi completamente rechaçada pelo anticientificismo dela e também pelo caráter altamente racista que ela tinha. Já no Brasil, o inquérito policial ele surge oficialmente em 1871, mas desde o Brasil colônia, nós já tínhamos uma mentalidade inquisitorial por conta das ordenações filipinas, especificamente do livro 5 das ordenações filipinas e do Tribunal do Santo Ofício. O livro 5 das ordenações filipinas, ele trazia as penas que deveriam ser aplicadas, e eram penas muito rigorosas, persecuções penais muito firmes, muito duras, como costuma ser mesmo num sistema inquisitorial e num Estado totalitário. E nessa época, vai lembrar, o Brasil era colônia, não era só uma extensão do Reino de Portugal. Já o Tribunal do Santo Ofício, ele não é tão conhecido quanto as ordenações filipinas, mas então vale aqui uma nota para explicar um pouco mais como que se deu, o que era e qual a influência. Esse tribunal foi instituído pelo Papa Gregório IX, no século XIII, e era composto por tribunais de igrejas católicas que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de heresia, segundo o regimento interno do tribunal. E não é que tenha sido instituído o Tribunal do Santo Ofício no Brasil, mas é o caso que pessoas no Brasil acusadas de heresias, conforme o regimento interno do Tribunal do Santo Ofício, do qual Portugal participava, essas pessoas elas eram julgadas pelo Tribunal Inquisitorial de Lisboa. Então, a mentalidade que se formou aqui desde o Brasil colônia, em relação à perseguição penal, ao inquérito, inquérito não, mas a investigação
policial, por assim dizer, ela toda tem matriz inquisitorial, justamente por conta desses dois, principalmente por conta desses dois fatos, eventos históricos que aconteceram no Brasil colônia. Já com a independência em 1822, nós temos o primeiro código do Império, que é o Código Criminal de 1830, que, diga-se passagem, é o primeiro código criminal, foi o primeiro código criminal da América Latina. E logo em seguida, 2 anos depois, em 1832, foi instituído o Código de Processo Criminal. E o curioso é que esse Código de Processo Criminal de 1832, ele sumiu com o tom inquisitorial das ordenações filipinas. Isso, a princípio, foi muito bom, foi uma reforma muito boa, né? Mesmo que não necessariamente por motivos republicanos, democráticos, porque nessa época nem se falava disso ainda, sumiu com o tom inquisitorial. Porém, não demorou muito para esse código começar a ser reformado. E ele sofreu reformas de 1841 até 1871. E essas reformas operaram exatamente no sentido contrário, no sentido de reinserir ao processo penal brasileiro as características da Inquisição. Então, essas reformas, elas autorizaram e instituíram muitos mecanismos inquisitoriais. Por exemplo, a reforma de 1841, ela introduz uma fase pré-processual preliminar para a formação da culpa. Não é que ela tenha criado um inquérito policial como um procedimento administrativo mais parecido do que a gente conhece hoje. É que ela tira do processo judicial uma parte, põe uma fase antes, que serve também para a formação da culpa e serve também de base para a consideração penal. E aí, logo em seguida, a outra reforma importante também foi exatamente a de 1871, que introduziu no sistema brasileiro, propriamente dito, o inquérito policial. E aí, esse inquérito policial, ele foi característico, né, as características dele é que ele era um instrumento público e cartorial. Embora esse termo não seja mais utilizado, ainda assim há semelhanças com os procedimentos atuais. A gente não fala mais tanto hoje que o procedimento administrativo é cartorial, mas que as características são parecidas, são sim. Pelo fato da reforma de 1871 ter instituído uma fase totalmente pré-processual, o inquérito policial administrativo, um problema foi resolvido, que era uma disputa de poder que existia pelo monopólio do inquérito entre os juízes de paz, que eram juízes leigos, eleitos pela comunidade local para instruir o processo penal, a ação penal, e os ditos delegados de chefe de polícia, que eram desembargadores ou juízes indicados pelo imperador. Ou seja, a disputa que existia era entre o poder local, dos juízes de paz, e o poder burocrático, por assim dizer, que era o direito que circundava o imperador. Então, para resolver esse problema, surgiu o que o Cante de Lima chama de duplo inquérito. Um inquérito policial preliminar, feito pelos delegados de chefe de polícia, e aí fica aí até hoje o nome delegado de polícia, e um inquérito judicial presidido pelos juízes de paz. Essa disputa se apaziguou, mas ela se apaziguou às custas dos acusados, que agora passariam por dois inquéritos processuais, um policial e um judicial. E é interessante ver que essas características digamos, a verdade, começou no Brasil colônia, mesmo que não oficialmente, só oficialmente tem começado só em 1871, essas características do processo inquisitorial, de toda essa perseguição, ela se manteve no Brasil, na mentalidade dos operadores do direito, mesmo depois da proclamação da República, mesmo depois da Constituição atual de 1988, que são codificações que são cartas magnas, que prezam por outros valores. Então é interessante a gente perceber que essa mentalidade começou no Brasil colônia e nós carregamos elas até hoje. Agora, pessoal, depois dessa introdução histórica, eu vou falar um pouquinho sobre as características do sistema inquisitorial dentro do inquérito policial hoje. E para ele estudar bem esse início, eu vou trazer aqui um conceito de inquérito policial do Renato Brasileiro, que o professor nos passou em sala. Ele fala assim, em tópicos, trazendo basicamente todas as características importantes de um inquérito policial. Então, o inquérito policial é procedimento administrativo, inquisitório e preparatório consistente em um conjunto de diligências
realizadas pela Polícia Investigativa para a apuração da infração penal e de sua autoria, presidido pela autoridade policial, a fim de fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Então, o que a gente pode desprender desse conceito de mentalidade realmente inquisitorial? É que, na verdade, ele deveria ser, pelo menos, utilizado somente como informativo mesmo, porque a autoridade policial ela tem uma proatividade nessa parte, na produção de provas. Isso significa que ela não tem o mesmo vigor nessa produção de provas. E também não existe nessa parte, né, nessa parte anterior ao processo, o contraditório e a ampla defesa, justamente porque essa parte ela não é acusatória. Não existe nessa parte do processo a participação de um magistrado, por exemplo. Há possibilidade também da instalação desse inquérito de ofício pela autoridade competente e também, assim, não existe contraditório e ampla defesa nessa parte. Por quê? Porque ele deveria, pelo menos em tese, ser usado apenas como caráter informativo. E a produção de provas nessa parte, né, ela não tem o mesmo rigor, as mesmas formalidades que existem na parte judicial, né, na parte de processo mesmo. Em contrapartida, o inquérito, né, policial, ele tem valor probatório relativo. Somente podem ser usadas as provas produzidas no inquérito policial se elas tiverem passado justamente por esse rigor, por essas formalidades, para que não se admita lá na frente, né, a famosa prova legal. Em um segundo momento, a gente pode falar também que o inquérito policial ele tem caráter sigiloso nos termos do artigo 20 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Portanto, esse sigilo ele é utilizado na medida que seja necessário para o inquérito, na medida que ele seja importante. Isso não significa que o juiz, o Ministério Público e o advogado, posteriormente, não tenham acesso aos autos desse inquérito. O advogado ele tem uma especificidade. Dependendo, né, do conteúdo desse inquérito, somente o advogado, com procuração dos autos, é que ele vai poder ter acesso ao conteúdo. No entanto, esse assunto, né, ele foi tão polêmico que o Supremo Tribunal Federal ele redigiu uma súmula, a súmula 14, sobre o assunto, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, na parte judicial, né, nessa parte do processo, é impossível negar ao advogado o acesso aos autos do inquérito civil, justamente para que se não prejudique, né, nessa segunda parte, que já tem essas maiores formalidades, o exercício da ampla defesa. O advogado ele tem direito, né, representando a parte, né, que está sendo processada, de ter acesso a essas provas, advindas ou não no inquérito civil. Outras coisas que a gente pode citar também, que tem esse caráter inquisitivo, né, que demonstram esse caráter inquisitivo do inquérito policial, são, por exemplo, a competência privativa do Ministério Público para requerer o arquivamento do inquérito. Esse arquivamento do inquérito, ele não gerar coisas julgadas justamente porque ele não tem caráter acusatório, ele não passou, né, ele não é judicial, ele não passou pelo crivo da justiça, portanto, o seu simples arquivamento, ele não é o suficiente para gerar coisa julgada, para que a gente julgue aquele caso como encerrado, né? E também a requisição vinculativa de instauração do inquérito.
E sobre essa requisição, eu trouxe mais algumas especificidades, né? Que a gente, como dito anteriormente, a autoridade pode requisitar de ofício, mas a gente tem algumas especificidades de acordo com o crime, né? De acordo com o tipo penal que se apresenta, que se está investigando. Nos crimes de ação penal privada, por exemplo, é necessário o requerimento do ofendido ou do seu representante legal para que esse inquérito seja aberto. Já nos crimes de ação penal pública condicionada, também só pode ser instaurado mediante representação do ofendido ou, no caso do crime contra o presidente da República, mediante requisição do ministro da Justiça. A gente tem uma diferença quando esses crimes eles são de ação penal pública incondicionada, porque aí realmente a gente pode instaurar de ofício pela autoridade policial ou por requisição do Ministério Público. Bem, o inquérito policial, a discricionalidade que está contida nele, né? O inquérito policial ele é presidido pelo delegado e o objetivo do inquérito policial é chegar nos indícios de autoria e de materialidade, né, do fato, para que você possa depois que o promotor que preside a ação penal possa, reunidos esses elementos, apresentar a ação penal ao juiz, que vai ou não receber essa ação, essa denúncia, né? Essa ação penal que, enquanto está com o promotor, é a denúncia, né? A peça é a denúncia. Enquanto a gente está no inquérito policial, você vai ter a ação do delegado, que segundo os seus critérios de conveniência e oportunidade, ele vai exercer a sua discricionariedade investigativa. Esse critério de conveniência, ele vai levar em consideração o quão importante é a ação que ele está desempenhando. E o critério de oportunidade vai ser relativo ao momento dessa ação. Então, numa dada delegacia policial, você vai ter inúmeros procedimentos, e nesses procedimentos cada um vai estar necessitando de alguma ação diferente ou algum procedimento vai ser mais importante com relação ao outro no critério da celeridade, né? A Larissa comentou que o inquérito policial ele também é definido pela celeridade dele, ou seja, ele precisa acontecer de forma mais rápida, colher provas suficientes para autoria e materialidade, então ele não possui as mesmas garantias, os mesmos pressupostos do processo, que vai ter a ampla defesa e, enfim, as demais garantias no caso da outra parte, da parte que está sendo investigada. No inquérito policial você pode colocar diversas pessoas que não vão no final aparecer na peça, né, do promotor, mas que e não necessariamente durante o inquérito elas vão ter uma voz muito ativa ali para se defender. E a discricionalidade da autoridade, no caso do delegado, dos investigadores, ela vai estar limitada pelo controle externo da atividade policial exercida pelo Ministério Público. E não só isso, você tem os artigos 6 e 7 que, numa primeira vista, eles podem parecer que limitam a atividade do delegado, porque eles exemplificam as ações que podem ser tomadas diante do inquérito, mas na verdade eles são meramente exemplificativos. A discricionariedade do delegado e de quem está conduzindo a investigação, ela na verdade ela se limita mais por esse controle do MP e pelas garantias constitucionais das pessoas envolvidas que estão sendo investigadas, etc. Quando o Ministério Público ou o juiz ordena, né, no caso o Ministério Público faz a requisição de alguma oitiva, que alguma pessoa seja ouvida, ou que os policiais vão até algum lugar para averiguar A, B ou C, ou quando o promotor ele pede que o juiz ordene busca e apreensão, ou talvez até uma prisão preventiva, nesses casos não existe discricionariedade da autoridade, porque essa autoridade vai estar vinculada a essas decisões. Como bem salientado pelo Pedro, a discricionariedade nessa investigação ofensiva
ela, na verdade, foi instituída como uma forma de você permitir que a autoridade policial ela tenha imparcialidade, né, nesse processo penal. Teoricamente, é isso que dispõe o nosso código. Mas o que a gente vê na prática é essa discricionalidade ela sendo usada de forma muito arbitrária. Nesse sentido, em contrapartida a esse movimento, tem surgido na advocacia, principalmente, um movimento chamado investigação defensiva, investigação criminal defensiva. E esse movimento ele tem sido algo relativamente recente. Existiram algumas tentativas de trazer isso para a legislação brasileira. Atualmente, a gente tem o provimento 188 de 2018, da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um provimento que trouxe isso efetivamente para a nossa legislação. Eu vou tentar trazer mais ou menos o que é essa figura da investigação criminal defensiva. Vou tentar dividir a minha fala em algumas partes, vou trabalhar um pouquinho de direito comparado e vou fazer algumas considerações finais. A investigação criminal defensiva ela surge num bordão, eu acho até muito simples, porque o próprio nome é muito autoexplicativo. É a ideia de você defender-se provando. Como foi muito bem explicitado pelos demais companheiros aí do grupo, o inquérito policial ainda tem uma carga altamente inquisitorial. Então, a gente vê aí nessa fase preliminar uma ausência do contraditório, da ampla defesa. Só que, para além de tudo isso, quando a gente fala de processo penal, a gente tem que ter em mente que a atuação da defesa e da acusação ela não se isonômicas no processo. Sobretudo quando a gente está falando dessa fase preliminar de investigação policial. O que a gente vê na prática, basicamente, é uma autoridade policial que normalmente investiga o acusado com unhas e dentes. A gente também tem aí, relativamente recente, a investigação do Ministério Público, mas a gente ainda vê a defesa, nesse momento inicial do processo, muito parada. A defesa ela é um pouco engedrada e ela não consegue fazer muitas coisas nesse momento inicial aí. Acho que foi muito bem salientado pelos demais companheiros também que esse modelo investigatório, inquisitorial, ele já não tem funcionado mais para a nossa realidade prática, porque ainda que se digam que o nosso sistema processual penal é acusatório, o que a gente observa, principalmente nessa fase inicial, é que não são observadas garantias fundamentais do acusado, não é observado contraditório, nem ampla defesa, muito menos reconhecida a paridade de armas ali entre a acusação e a defesa. Outra questão que a gente precisa tratar é a lógica de que essa fase inicial, essa fase preliminar de investigação, ela não produziria prova, né? Ela produziria elementos informativos. De novo, acho que falando em conceitos muito abstratos teóricos, porque na realidade prática o que a gente vê é que quase tudo que é produzido nessa fase inicial é considerado prova. O que mais se observa também são magistrados formando o seu convencimento de sentenças penais condenatórias, basicamente pelo material que é confeccionado nesse inquérito policial, em clara inobservância ao dispositivo 155 do Código de Processo Penal, porque, obviamente, além da questão do contraditório e ampla defesa, o juiz ele não pode formar o seu livre convencimento da prova produzida e levando em conta basicamente os elementos informativos escolhidos na investigação. Ele precisa formar o seu livre convencimento a partir de todas as provas que são produzidas no contraditório. Quando a gente fala de inquérito policial, já foi explicitado que não existe contraditório. Esse cunho inquisitorial dele precipitua isso, que a gente não pode ter um contraditório. Com relação ao direito comparado, e basicamente trazer que essa investigação criminal defensiva não é uma inovação brasileira de forma alguma. Ela já acontece em diversos outros países, e eu trouxe dois exemplos mais latentes em que ela é muito bem desenvolvida. Um exemplo seria a Itália, em que a investigação criminal defensiva ela foi inserida na legislação, a Lei 397, em 2000, a de 2000. Então é algo que tem 21 anos, já está bem desenvolvido e acontece no dia a dia forense deles. Essa lei introduziu algumas disposições específicas acerca dessa matéria de investigação criminal defensiva.
Com relação à legislação, eu dei uma lida e eu trouxe algumas questões que eu acho que seriam interessantes abordar aqui. Por exemplo, na Itália, a acusação, desculpa, a defesa, ela pode receber ou colher declarações escritas de pessoas para utilizar no processo, mas ela responde pelo crime de falso testemunho se ela faltar com a verdade nessa produção de prova. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar que essa investigação criminal defensiva, que a gente defende, ela não é feita de qualquer forma. Ela tem que ter um rigor técnico, teórico e também relacionado à ética do profissional. Ainda com relação à Itália, o defensor ele pode requerer laudos ou produzi-los através de assistentes técnicos. A gente tem isso aqui no sistema brasileiro, o defensor pode, né, produzir laudo pericial através de assistente técnico. O que a gente vê na prática do processo é que, por isso ser muito caro, nem todas as pessoas que são clientes do nosso sistema penal brasileiro, eles têm capital para poder arcar com isso. Então, acaba acontecendo que uma parcela muito pequena de pessoas tem acesso a essa investigação criminal defensiva por ser algo muito caro. Com relação ainda à Itália, no caso italiano, o interessante é que todas essas provas produzidas por eles podem ser inseridas no inquérito em qualquer estágio do inquérito ou do processo. Eu achei muito interessante, porque a defesa pode escolher um momento ali mais estratégico para inserir essas provas. Esses foram alguns exemplos latentes de práticas na Itália. Existem inúmeros outros que podem ser pesquisados pelos alunos, mas essas foram alguns que me despertaram mais interesse. Com relação ao caso do segundo país que eu iria tratar, seria os Estados Unidos, que no modelo norte-americano, a produção de prova ela é de incumbência das partes. Então, cabe ao juiz, apenas nessa fase inicial, ele decidir se essa prova ela é apta a convencer o julgador e se ela vai poder ser usada futuramente no plenário. Então, basicamente, todas essas provas que são obtidas, elas podem ser utilizadas desde que o juiz considere ela usada. Com relação à investigação criminal defensiva, no caso brasileiro, nós tivemos algumas tentativas de inserção dessa investigação no direito brasileiro. Eu acho importante citar a Lei 13.245, de 2016, que ela modificou alguns dispositivos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e ela tem um ar meio tímido ainda, ela não trouxe mudanças muito latentes, mas ela conseguiu trazer alguns avanços que eu acho que são interessantes. O projeto de lei 8.045, de 2010, seria uma atualização do Código de Processo Penal. Ainda está para entrar em pauta, não entrou em pauta, mas quando você analisa todo aquele projeto, no seu artigo 13, ele traz a expressa autorização da investigação criminal pela defesa. Algo que, se for tramitado, futuramente passar começar a compor a nossa legislação, vai ser algo muito interessante, vai ser positivo para a defesa. Com relação a tudo isso, acho que eu já comentei também do provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB. É algo que tem sido rechaçado por alguma parte da doutrina, principalmente aquela parte que considera que a investigação ela é basicamente função das polícias e que seria uma usurpação de função. Mas eu acho que é muito complicado, porque quando a gente fala de investigação criminal defensiva, a gente tem que entender que a figura da defesa, normalmente ali, a figura do advogado, ela não necessariamente ela atua na defesa, né? Ela também pode atuar em alguns casos como acusação. Então, quando a gente fala de uma investigação criminal defensiva, é a gente basicamente garantir a essa figura que ela possa, dentro dessa fase inicial, ter algum tipo de atuação. E estou caminhando aqui para o finalzinho da minha apresentação. A maior parte dos argumentos contrários à utilização da investigação criminal defensiva dizem que mas a investigação ela não consta no Código de Processo Penal, então ela não seria devida. Acho importante a gente salientar que a nossa Constituição Federal, promulgada em 88, ela garante a ampla defesa e o contraditório de todo acusado, bem como a possibilidade de todo cidadão fazer tudo aquilo que não é contrário à lei. Partindo desse pressuposto, a gente não tem nada no ordenamento brasileiro que proíba o advogado ou qualquer outra figura de realizar a investigação criminal defensiva. Eu acho que ela funciona como um remédio, né?
ali para aquela fase inicial que ainda carece muito de isonomia. Acho que a investigação criminal defensiva é uma forma da gente, basicamente da gente conseguir cotejar ali a presença do acusado no inquérito policial, porque dependendo dos casos em que a gente vai atuar, existem acusados que só tomam ciência de tudo, de toda a acusação e tudo mais, quando são citados. Então, toda essa fase investigativa já passou, ele já foi investigado e não tinha ciência daquilo. Eu queria terminar a minha fala com uma frase do Guilherme Bulhões, que ele tem um manual prático de investigação defensiva. Ele fala que o advogado tem total liberdade de atuar na investigação defensiva, desde que respeite os tratados internacionais de direitos humanos, as normas do bloco constitucional, as leis e deveres éticos e administrativos. Eu acho que nós, né, como estudantes de direito, temos que ficar cada dia mais cientes dessas práticas e devemos adotá-las também sempre que possível, porque a investigação criminal defensiva vai ocorrer ali na figura do advogado, mas ela também pode ser passada para a gente, como estagiário, figura de estagiário, estar ali auxiliando e tudo mais. Então é basicamente isso. Até que os colegas eles já expuseram de forma bastante precisa, de forma bastante detalhada, vários aspectos a respeito do inquérito policial, né, tanto no aspecto doutrinário quanto no aspecto legal. Todavia, para a gente fechar a nossa apresentação, eu acho que é muito interessante que a gente aborde um pouco o caso concreto, um pouco a parte prática. E por isso eu trago então nesse último momento da nossa apresentação 3 jurisprudências, e eu vou fazer a conexão dessas 3 jurisprudências com outros 3 pontos da nossa apresentação que particularmente eu julgo como os principais até aqui, tá? Acredito que esse momento, essa conclusão com essas jurisprudências vai ser bastante importante para nos ajudar a visualizar o que ocorre na prática, todos os aspectos doutrinários e legais que nós trouxemos até aqui na nossa apresentação, tá? O primeiro ponto que eu trago para a gente, que eu julgo bastante importante, ele vem da fala da Larissa, e é a respeito do aspecto administrativo do inquérito policial, né? Como a Larissa falou muito bem para a gente, o inquérito policial ele consiste, na verdade, em um processo administrativo. Ele não é um processo judicial. E essa diferença é muito importante a gente frisar, né? Porque ele traz alguns aspectos peculiares do inquérito policial e que o diferenciam do processo judicial, tá? E dentre essas diferenças, acho que o mais importante que a gente pode detalhar é a questão da ausência de algumas garantias, como é o caso da ampla defesa e do contraditório. Vale ressaltar que a ampla defesa e o contraditório não é que eles não estejam presentes no inquérito policial, eles podem estar presentes no inquérito policial. A grande diferença é que não é uma obrigatoriedade, não é uma garantia obrigatória igual ocorre no processo judicial. No processo judicial, se você não observar o direito à ampla defesa e ao contraditório, o processo ele pode inclusive sofrer anulações, né? O processo ele pode ele pode sofrer anulações de diversas formas. E diferente do inquérito policial, o inquérito policial, por ser um processo administrativo, ele não tem obrigatoriedade de observar essa questão da garantia, das garantias, né? Tanto na defesa quanto no contraditório. E para esse primeiro ponto, eu trago aqui para a gente analisar, a título de ilustração, as palavras do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da petição 7.612, passou pelo crivo da segunda turma. O ministro ele fala o seguinte: as alterações promovidas pela Lei 13.245 de 2016, no artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados, representam um reforço das prerrogativas da defesa técnica no curso do inquérito policial, sem comprometer de modo algum o caráter inquisitório da fase investigativa preliminar, tá? Conforme mostra essa jurisprudência para a gente, de fato, nós não podemos confundir a presença de uma defesa técnica com a garantia do princípio da ampla defesa do contraditório.
O Fachin é muito claro nos termos dele nessa jurisprudência, tá? Ele ilustra que a presença, né, dessa possível defesa ela é uma possibilidade, a defesa pode estar presente no inquérito policial, todavia ela não é um item obrigatório, tá? De forma que o inquérito policial pode transcorrer naturalmente em caso de não haver uma defesa técnica para o acusado. Esse é o primeiro ponto que eu trago para a gente analisar. O segundo ponto que eu trago, ele também vem da fala da Larissa, é um ponto muito interessante a respeito da coisa julgada, né? Como bem observado pela Larissa na explanação dela, o inquérito policial ele não gera coisa julgada quando ocorre o arquivamento desse inquérito, tá? A título ilustrativo, vamos analisar aqui agora as palavras do ministro Ricardo Lewandowski através do habeas corpus 87.395, que foi julgado em 23 de março de 2017. O excelentíssimo ministro fala o seguinte: o arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada, nem causa a preclusão. Contrariamente ao que ocorre quando o arquivamento se dá por atipicidade do fato, a superveniência de novas provas relativamente a algumas excludentes de ilicitude admite o desencadeamento de novas investigações. Tá? Ou seja, essa jurisprudência ela demonstra com clareza o caráter administrativo do inquérito policial, né? De forma que esse tipo de procedimento não é capaz de gerar coisa julgada. É importante a gente frisar isso. Esse tipo de procedimento não é capaz de gerar coisa julgada. Até mesmo né, pelo fato de que não há obrigatoriedade da presença de algumas garantias, como falamos, da ampla defesa e do contraditório, que são típicos do processo judicial. Tá? E conforme demonstra essa jurisprudência para a gente, ao não gerar a coisa julgada, o inquérito policial tem a liberdade de ser reaberto sempre que existirem provas supervenientes, ou seja, provas novas, e que forem relativas a uma possível excludente de ilicitude que está acusado. Reforçando, né, um caráter que o inquérito policial tem, de que na verdade ele é um instrumento do processo legal. Tá? Ele não é o processo em si, ele não é o processo judicial em si, ele é um instrumento desse processo, que serve como uma prova desse processo judicial. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer para a gente aqui, concluindo a nossa apresentação, ele vem da fala do Pedro, e talvez seja o ponto mais importante até aqui e o mais diretamente ligado ao nosso tema. O Pedro ele falou o seguinte durante a apresentação dele: a discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. Tá? E para a gente analisar essa fala do Pedro, eu vou fazer a conexão com as palavras do ministro Gilmar Mendes nos autos do habeas corpus 98.841. O ministro Gilmar Mendes fala o seguinte: determinada, todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, ao juízo da Quinta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a adoção de medidas de controle da tramitação do inquérito e, por conseguinte, tendentes à conclusão, pela autoridade policial, do inquérito policial número 131/2005, instaurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Financeiros do Departamento da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Notem, né, que nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal ele optou por intervir nesse inquérito policial. O inquérito policial que fala aqui é o 131/2005. Não vamos entrar no mérito desse inquérito policial, não vamos entrar em detalhes sobre ele, porque não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é entender que nessa jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal optou por intervir nesse inquérito. Existiu uma intervenção e foi determinado o controle e o acompanhamento desse inquérito policial pela Quinta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Tá? E o mais importante aqui é a gente frisar que não houve, em hipótese alguma, invasão do caráter discricionário do inquérito policial. Afinal, em nenhum momento o ministro Gilmar Mendes ele impõe algum tipo de proibição ou limitação adequadas das autoridades competentes. Todavia, em função das peculiaridades desse caso concreto,
peculiaridades, como eu disse, a gente não precisa entrar em detalhes, mas, enfim, em função dessas peculiaridades, o STF observou, nesse caso concreto, a necessidade de maior controle através do Poder Judiciário, certamente limitando a discricionalidade das autoridades, né, e evitando possíveis arbitrariedades e excessos. Muito possivelmente, nesse inquérito policial foi observado traços de arbitrariedade, ou talvez de excessos, de abusos de poderes, né, e por isso constatou-se a necessidade de uma intervenção, a título de controle, né. Deixou de ser discricionário e passou a ser arbitrário, né. E esse é um excelente exemplo para a gente mostrar que, apesar do caráter inquisitório do inquérito policial, né, também devem ser observados e atendidos alguns parâmetros necessários para uma condução correta do inquérito policial, sempre através dos pilares da ética e da integridade do procedimento. Tá? Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de trazer aqui para concluir a nossa apresentação, através dessa análise jurisprudencial e que termina, né, fazendo uma conexão muito interessante com toda a doutrina e com toda a legislação que nós trouxemos até aqui. Tá? Então, muito obrigado.